Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos hoje mais uma semana de estudos domiciliares. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos conjuntos, né? Vamos estudar conjunto vazio, conjunto unitário, união e interseção e também as suas aplicabilidades. Olá, galera, vamos iniciar nossa aula, né, falando sobre igualdade de conjuntos, certo? Então, dois conjuntos A e B eles são iguais quando eles possuem os mesmos elementos. Então, veja, dado o conjunto A igual a x, tal que x é natural menor que 5. E B é igual a 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Então, vamos determinar o conjunto A para compararmos com o conjunto B, para ver se o conjunto A é igual ao conjunto B, certo? Como o conjunto A veio determinado por uma propriedade, então nós precisaremos, né, determinar os seus elementos. O que é que diz a propriedade do conjunto A? A é igual a x, tal que x é natural menor que 5. Então, tomando o zero como número natural, vamos iniciar do zero. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, os elementos do conjunto A são 0, 1, 2, 3 e 4. Observe que o conjunto B tem os seguintes elementos: 0, 1, 2, 3 e 4. Então, observando os dois conjuntos, A e B, percebemos que eles têm os mesmos elementos. Então, assim, a gente pode dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Por quê? Porque ambos, né, têm os mesmos elementos. Então, gente, quando dois conjuntos têm os mesmos elementos, podemos dizer que eles são iguais, certo? Muito fácil de compreender, né, gente? Vamos dar continuidade. O conjunto unitário é um conjunto que possui apenas um elemento, certo? Em seu interior, certo? Então, dado conjunto A onde A é x, tal que x é primo par. Observe, dado o conjunto A, né, onde A é x, tal que x é primo par. Então, esse conjunto, gente, ele é considerado um conjunto unitário. Por quê? Só existe o número primo que é par, que é o número 2. Então, A é igual a 2, certo? O único número primo que é par é o número 2, certo? Então, o A, a gente pode dizer que o conjunto A é um conjunto unitário, certo? Porque ele tem apenas um elemento. Um outro exemplo de conjunto unitário, a gente pode até contextualizar, certo? Por exemplo, qual foi o time brasileiro campeão da Série A 2020? Então, gente, só teve um time aqui no Brasil, né, que foi campeão da Série A 2020, que foi o Flamengo. Então, esse exemplo que eu dei também é um exemplo de conjunto unitário, certo? Muito bem. Vamos agora ver um pouquinho também sobre o conjunto vazio. O conjunto vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento, certo? Conjunto vazio. Conjunto vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento. E ele pode ser representado por exemplo, B é igual. Aí eu posso representar entre chaves, né, sem nenhum elemento dentro. Significa dizer que o conjunto B é vazio. Ou B é igual ao símbolo do vazio, certo? Esse Ozinho cortados representa o quê? O símbolo do vazio. Então, o conjunto vazio ele é representado por chave, né, sem nada dentro. Significa dizer que ele está vazio porque ele não tem nenhum elemento. Ou eu posso representar ele utilizando o símbolo do vazio, que é um Ozinho cortado. Nesse exemplo aqui, ó, B é igual, abre chave e fecha chave. Quer dizer, B é um conjunto vazio. Ou B é igual ao vazio. Significa dizer que o conjunto B não possui
nenhum elemento. Ou seja, B, né, não possui elementos. Possui elementos. Então, todo conjunto que não possui nenhum elemento, ele é chamado de conjunto vazio, certo? E o conjunto que possui apenas um elemento é chamado conjunto unitário, né? Acredito que deu para compreender essa primeira parte, né? Vamos adiante. Galera, agora nós vamos, né, estudar a união e a interseção entre conjuntos, certo? Então, dados os conjuntos. A igual, né? 0, 1 e 2. E B igual 3, 5 e 7. Então vamos trabalhar a união desses dois conjuntos, certo? Que também é representado por A, U, união B. Gente, o que é união? União, quando a gente fala de união, a gente fala aqui de reunião, né? De juntar. Então, a união entre os conjuntos A e B vai ser a reunião de todos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Ou seja, nós vamos pegar todos os elementos do conjunto A e do conjunto B e colocar dentro de um único conjunto. Então, A união B vai ser igual. Aí eu abro as chaves e vou juntar os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B, certo? Lembre-se, se tiver algum elemento repetido, a gente deve colocar ele apenas uma única vez, tá certo? Então, a gente vamos colocar aqui na ordem crescente mesmo, ó. 0, certo? 1, 2, e vamos agora pegar os elementos do conjunto B e colocar dentro da união, conjunto união. 3, 5 e 7. Pronto. Então, os elementos, ó, 0, 1, 2, 3, 5, 7, são os elementos, né, do conjunto A, união B. Ou seja, nós pegamos todos os elementos do conjunto A, que é 0, 1 e 2, e todos os elementos do conjunto B, 3, 5 e 7. Colocamos dentro de um único conjunto. Esse conjunto representa a união entre o conjunto A e B, certo? Muito fácil de compreender, né, gente? A união. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre interseção, certo? Que também é muito simples e muito tranquilo, né? Então, dados, certo? Dados, 2 pontos. Aí eu vou representar aqui dois conjuntos, certo? No diagrama de Venn, certo? Conjunto A e aqui o conjunto B, certo? Os elementos são 0, 2, 5, 1, 3, 6 e 7, certo? Galera, a interseção entre os conjuntos, né, A e B, certo? Vai ser a parte do conjunto A e do conjunto B, que estão dentro do mesmo conjunto. Veja bem, a interseção entre os conjuntos A e B são os elementos que estão tanto no conjunto A, como também está no conjunto B, certo? Observando aqui o diagrama de Venn. Quais são os elementos que estão tanto dentro do conjunto A como no conjunto B? Ó, se a gente observar, ó, a interseção, essa partezinha aqui que tem os elementos 1 e 3, certo? Ó, os elementos 1 e 3, eles estão ao mesmo tempo dentro do conjunto A, mas eles também estão dentro do conjunto B, tá certo? Então, a interseção a gente representa matematicamente por esse símbolo, A interseção B, chamada também por A inter B, certo? Significa dizer A interseção B. A interseção, como eu já falei, a interseção são todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, observando aqui o diagrama de Venn, ó,
os dois elementos, né, que está dentro do conjunto A é o 1 e o 3, e também ele pertence ao conjunto B. Se você observar, ele vai estar dentro do conjunto B. Então, a interseção entre os conjuntos A e B, ou seja, a interseção B é 1 e 3, né? Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Muito bem, eu acredito que deu para compreender, né? É um conteúdo muito simples, né? Muito fácil e muito tranquilo. Então, vamos trabalhar mais um exemplo de interseção, ok? Exercício resolvido. Dados os conjuntos X e Y, certo? Então vamos representar esse conjunto através de uma figurinha, certo, gente? Ó, aqui é o conjunto X, certo? E aqui é o conjunto Y. Veja. E aqui é Y. Pronto. Observe que o conjunto X e o conjunto Y estão representados por uma figura, certo? Então, nós vamos, nesse conjunto, determinar a união, tá certo? E a interseção entre X e Y, né? Então, X união Y, né? Que eu usei aqui representa o quê? União. Então, gente, o que é a união? A união é a reunião de todos os elementos dentro de um mesmo conjunto. Ou seja, nós vamos pegar todos os elementos aqui do conjunto X, né? Ó, e vamos reunir com todos os elementos do conjunto Y. Vamos colocar aqui na ordem crescente. Então, vamos começar do zero, né? 0, que mais? O 1, 2, o 3, próximo 4, próximo elemento o 5, está lá no conjunto Y, o 6, né? E por fim o 7. Pronto. Então a união ó, dos conjuntos X e Y, X união Y, é a reunião de todos os elementos que estavam no conjunto X com todos os elementos que estavam no conjunto Y. Nós pegamos todos esses elementos e colocamos eles dentro de um só conjunto. Hein? E colocamos em ordem crescente, certo? Muito bem. Vamos agora calcular a interseção. A interseção são os elementos que estão tanto no conjunto X como no conjunto Y. Então vamos nós, né, galera? X interseção. A interseção é o U ao contrário. Ó. X interseção Y é igual. Quais são os elementos que estão tanto dentro do conjunto X como do conjunto Y? A gente é só verificar qual é a parte do conjunto X, que também está dentro do conjunto Y, e qual é a parte do conjunto Y, que também está na parte do conjunto X. Então, nós só temos um elemento ó, que pertence a X e a Y ao mesmo tempo. Se você observar, esse elemento é o número 1. Então, X interseção Y é igual a 1, certo? Então, conteúdo muito simples, né, da gente compreender. Pessoal,